Então, gente, Ai, deixa eu apresentar um pouquinho a Tati aqui, né? A Tati, ela é terapeuta holística, ela tem formação em ginecologia natural, ela é guardiã dos florais ginecologia natural e guardiã dos florais de lua, facilitadora de círculo de mulheres. Ela é uma visionária do Almar Círculo de Mulheres. E o trabalho dela é muito lindo porque ela faz uma reconexão com o feminino, ela ajuda a essas mulheres a se conectar com os ciclos da natureza, né? A despertar um pouquinho melhor para a espiritualidade. E, e a gente vai conversar um pouquinho. A Tati participou, né, do Desafio 21 aqui nessa última turma. Então ela vai falar um pouquinho do testemunho dela, do que ela sentiu, né? O que ela percebeu, não só na parte física, né? Como nessa parte de reconexão, né? Que faz parte já, opa, deixa eu voltar aqui, do trabalho dela. O que isso aconteceu com ela também, né? Nesse sentido, né, Tati? Então, eu queria que é. tu falasse um pouquinho, se tu quiser complementar em relação ao que eu fiz da tua apresentação, tu complementa e vamos lá, vamos conversar. Então, minha querida, Quer primeiro eu falar? queria te agradecer imensamente pela oportunidade e principalmente assim, ó, por você ser uma mobilizadora de profundas transformações, tá? Para mim isso é o mais importante, assim. Esse foi o lugar que me chamou para eu poder estar aqui hoje contigo. Te digo isso porque, Uhum. né? é, Eu nunca tinha feito uma live na vida. Quem me conhece tá aqui sabe a minha dificuldade de estar, né? Quando eu tô com círculo, quando eu tô com pessoas assim que eu conheço, ou mesmo facilitando um lugar onde é comum para mim, eu não tenho vergonha. Mas aqui, assim, eu falei, não, mas a Grace é uma pessoa super especial, super iluminada, teu trabalho é fantástico. Então, para mim, assim, o que pegou é que você, assim como eu, por isso que deu essa liga, eu sinto que você vai um pouquinho mais além do que essa transformação só do corpo, né? Então, essa luz que você Eu vou te dar carrega os dentro comentários um pouquinho para eu te ver, depois eu devolvo. tá. E essa luz que você carrega dentro de você, a gente sente o tempo inteiro. Na prática, no final, quando você dá a tua meditação, no nosso primeiro atendimento, você foi assim. Então, o tempo inteiro a gente está sentindo essa verdade dentro do teu coração, alinhada com o teu trabalho, alinhada com a tua missão, com a tua vocação, né? Que está relacionada com a saúde. Então, assim, para mim foi maravilhoso partindo desse pressuposto, assim, né? Então, a transformação não é uma transformação só para ter um bumbum bonitinho, ter, né, uma barriga sarada, e de fato é milagroso. O negócio é milagroso. Esse tal desse LPF, gente, é milagroso o negócio, né? Eu só não vou botar minha foto aqui do antes e depois, porque não dá. Mas tem lá, né? Lá no teu Insta tem o antes e depois. E aí até teve gente que me ligou e falou assim: ah, mas aquilo ali não é verdade, tu estás assim. Gente, é verdade. É muito milagroso essa história, né? Do LPF, né? Então, assim, Muito legal, porque as pessoas, o nosso dia a dia hoje o nosso dia a dia, ele está muito hiperpressivo, que a gente chama. A gente aumenta muito a pressão intercavitária, respira errado, né? Respira estufando o abdômen, respira largado. E o que a gente não usa, como já diz tudo, né? Tudo na vida é assim, o que a gente não usa vai atrofiando, né? Então, se a gente não usa essa atividade tônica do nosso corpo, se a gente usa só uma calça de cintura alta que faz o trabalho que o nosso abdômen deveria fazer, ou se a gente usa uma cinta modeladora que faz o que o nosso abdômen deveria fazer, a gente entra em desuso cada vez mais, né? E o nosso dia a dia, as pessoas hoje em dia estão muito sentadas, treinam bastante força, então aumentam muito a pressão é, nessa cavidade abdominal e no assoalho pélvico, e, e esse abdômen ele vai ficando muito protuso à frente, né? Ele vai ficando muito. É, é, a gente chama de hiperpressão, a gente aumenta a pressão nessa região, que a gente tem órgãos ali dentro que eles têm que ir para algum lugar, se eu aumento muito a pressão, eles têm que se expandir para algum lugar.
E pós-gestação, por isso que eu fiz o nome até Mamãe Fit Plena, porque o LPF, especialmente pós-parto, ele é muito interessante, né, para devolver esse tônus, porque no pós-parto a mulher, imagina, ela sofreu uma hiperpressão gigante pelo peso do bebê, né? Teve separação muitas vezes do reto abdominal, que é a diástase, e tem mais dificuldade ainda de voltar essa ativação tônica do abdômen. Então, só fazendo um parênteses do que é o LPF para quem está pegando o negócio, o bonde andando e não sabe muito o que é isso, né? Mas, enfim, é um exercício respiratório e postural e ele tem benefícios maravilhosos, como a Tati falou, de diminuição de cintura, de reposicionamento de órgãos para cima, de melhora do aspecto estético do abdômen, da postura, do assoalho pélvico, da função sexual, enfim. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. O que tu percebeu, né, de mudança em ti, corporal, mental, enfim? O que tu percebeu nesse período, assim, Tati? Vou acrescentar algumas coisas ali bem importantes que você esqueceu também. Que assim, na minha idade já vai, né? Eu tenho 3 filhos, então isso também conta. A questão da incontinência urinária, a questão desse assoalho pélvico, né? Desse controle, de toda essa parte da musculatura baixa ali, né? Então, eu trabalho com esses músculos nas minhas vivências, né? Com relação ao sagrado feminino e tudo. Mas quando você realmente está praticando e levando atenção, levando consciência, levando aquele teu cuidado para aquele lugar, é totalmente diferente, né? Então, melhorou muito com relação a isso. Então, assim, eu sou a pessoa certa para praticar isso, porque todas as indicações eu preenchi, né? A questão do abdômen, a questão da postura, a questão da pressão. Então, assim, né? Quando a gente está praticando a LPF, vai trazendo a consciência para esse corpo, é bom demais, é bom demais. Então, diminui a cintura, melhora a postura, a questão da respiração, né? A respiração, assim, é uma das coisas que a gente mais percebe, né? De cara. De cara, você já percebe a questão da respiração. Aí vem a postura, aí vem essa projeção, né? Da maneira como você projeta teu corpo no mundo, a maneira como você se coloca, é muito diferente. Olha só, para qualquer coisa, imagina, você tá aqui fazendo uma live, assim, nem tá aparecendo muito, mas assim, olha a diferença, né? Isso que vocês nem estão vendo minha barriga aqui, né? Então, assim, é muita diferença. Aí, além disso, com a LPF a gente faz o teu funcional, que é maravilhoso, né? Que não precisa de equipamento nenhum, a gente amarra o chale na porta e faz vários exercícios para o bracinho, né? E pega o galãozinho do produto de limpeza e usa a cadeira, usa o banco. Então, isso aí é demais. Usa o peso do próprio corpo. Então, quer dizer, sabe, eu tô aqui em Ibiraquera, isolada, eu tô em isolamento total, né? E tô malhando. Eu tenho super preguiça de malhar. Super preguiça de malhar. Então, quer dizer, isso realmente para mim foi um desafio cumprido, com muito orgulho. Isso graças a você, sem dúvida nenhuma, né? Que tem todo esse contexto junto, né? Desse cuidado, desse olhar para a saúde de maneira integral, não só essa coisa, vamos ficar com uma barriga bonita, vamos ficar com um bracinho sarado. Nunca nem ouvi você falar isso, né? Sempre dentro de uma questão assim de qualidade de vida, da gente estar com todas essas partes do corpo integradas. Isso é muito bom. Que na história do agachamento, né? Todos os meus trabalhos, assim, quando a gente está em círculo, eu falo para ela, vocês têm que ficar agachada, a mulher tem que usar mais essa postura agachada, né? E você lembra como eu me agachava toda errada, a perna bem aberta, assim, você falou, nossa, você tem encurtamento, né, no tornozelo. Nunca percebi isso. Agora eu já tô bem bonita, bem mocinha. Com as perninhas. Melhorou bastante a mobilidade, Tati? Muito, muito, muito. Até para subir uma escada, sabe? Para subir um degrau, é tudo diferente. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade de você me oferecer isso. Querida. Ai, que bacana, Tati. E essa integração, quando a gente fala, né, de corpo e mente, né? Porque o exercício, quando a gente faz com uma intensidade mais alta, chegando no limite, a gente trabalha muito a questão da nossa força mental, né? O que é essa força mental? Quando você estiver numa situação de desconforto, né? Uma situação que você acha que não vou vencer, você já vivenciou isso no teu físico
E vai ser muito mais fácil passar por essa situação. Você vai ter uma força maior desenvolvida, sabe? Ainda tá escuro, eu não sei se... Ah, melhorou. Era... não, o Fernando só me deu um toque, era só tocar na tela para melhorar. Não sei porque que tava escurão aqui, eu não O meu conseguia tava também. clarear. Então, isso que você está falando aí, E sim, isso é um ponto muito positivo, sabe? A questão, assim, da mente te boicotando o tempo inteiro, né? Então, quando você começa, você não vai conseguir, você tá gorda, teu joelho não vai aguentar, olha a dor, tá, tá, tá. Então, quer dizer, você relacionar esse teu corpo físico e conseguir administrar a tua mente que fica te sabotando, não só enquanto você está fazendo exercício, mas quando você está diante de um projeto, quando você precisa enfrentar uma situação na tua vida, quando você precisa lidar com algo emocional que está te incomodando e a tua mente está ali o tempo todo te sabotando, né? Então esse trabalho do corpo ele auxilia inclusive nisso. Até isso melhora, né? é, Essa quebra é uma quebra de paradigma mesmo, assim, do eu não posso, do que é impossível, do que não dá mais tempo, já não tem mais idade para, enfim, para fazer esse tipo de coisa. Para quem nunca fez, né? Para quem quer começar agora, que nem eu que já tenho 3 filhos e tal. Eu sempre pratiquei atividade física, né? Mas eu estava muito tempo parada de malhação mesmo. Eu nado, eu faço outras coisas, né? Mas isso, então assim, uhum, a gente conseguir conciliar esses 4 corpos nossos, o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo emocional, dando atenção igual para todos eles, né? Sempre a mesma coisa, sempre a mesma medida. A gente tem que equilibrar esses 4 corpos para a gente poder estar com uma saúde realmente equilibrada, harmônica, né? Eu acho que isso para mim ficou muito claro nesses 21 dias, assim. E 21 é um número bem legal para a gente fazer essa mudança de mindset, né? aham, aham. É claro que se a gente for pensar em tempo, né, gente, o exercício ele é algo para ser feito a vida inteira. Desculpa, eu sinto muito dar essa notícia agora, mas ele é algo para ser feito a vida toda, na verdade. O nosso corpo, a gente não envelhece, a gente não perde as funções do corpo porque a gente envelhece, a gente perde porque a gente vai ficando mais inativo cada vez mais. Então, se a gente se mantém ativo e ativo de forma realmente com qualidade, não é fazer qualquer coisa, sabe? O treino de força, ele é extremamente importante, porque a força, ela é um princípio básico para a qualidade de vida. A força, a gente precisa de força para levantar da cadeira, para sentar num vaso sanitário, para levantar do vaso sanitário, a gente precisa de força. E se você perde essa força, você precisa de ajuda dos braços para subir. Se você precisa de ajuda dos braços e das pernas para subir, por exemplo, de um vaso sanitário, você está fazendo uma força quase que máxima numa repetição de sentar e levantar. Quer dizer que você perdeu muita força. Então você vai perder, você vai ficar cada vez mais dependente. E isso vai fazendo com que sua mente também fique, né, numa baixa. Você vai se sentindo pior, você vai se sentindo, eu não consigo mais, né? Mas isso tem muito mais relação com o desuso. Então as pessoas deixam de fazer e acabam perdendo numa velocidade muito maior, porque o sedentarismo acelera as perdas. Então, quando você consegue se manter treinando força, você consegue não só diminuir as perdas, como jogá-las lá para frente, vamos dizer assim, né? Não perder mesmo, inclusive ganhar. A gente tem situações de pessoas mais velhas conseguindo ganhar músculo ainda, Sim, né? sim. Conseguindo formar a massa muscular. Mas o fato Uhum. de você não perder já é muito bom, porque a partir dos 20 anos de idade, 25 anos de idade, a gente já começa um processo de perda se você não estimular. Isso está cada vez mais cedo com o uso de tecnologia, no sentido de adolescentes, crianças ficando muito em eletrônicos e não brincando mais com a parte física, né? Vou dizer assim, de muita gente, não digo que são todos assim, mas a gente vê que isso aumentou muito. Isso vai acarretar em danos, essa perda vai acontecer ainda mais cedo, se essas crianças não
utilizarem o corpo físico, né, para brincar, correr, pular, porque isso é treinar também força de forma lúdica lá no comecinho. Agora, se elas ficam paradas, sentadinhas, só elas vão acelerar esse processo de perda mais rápido ainda, sabe? Então Sim, me sim. preocupa muito assim as novas gerações de hoje em dia, assim, né, que É, agora com essa pandemia, especialmente, né, as crianças mais trancadas em casa, enfim, a gente tem que criar alternativas para botar essa criançada para trabalhar essa parte física, né, essa é. experimentação Assim, física. ó, sim, isso é uma realidade, com certeza inquestionável, né, que a gente vive, mas conforme você foi falando ali, uma coisa que me veio muito clara durante o nosso processo dos 21 dias, foi essa questão do envelhecimento. E, na verdade, isso eu já tinha me vindo essa luz durante os processos meus, assim, dessa minha conexão com a espiritualidade, e chegou para mim, assim, que a gente, aqui, ser humano, está na Terra, para a gente viver e usufruir da máxima experiência da Terra. E o que, que é vivenciar a máxima experiência da Terra? É usar esses quatro corpos, a gente tem mais, tá? Mas vamos falar desses quatro corpos. Físico, emocional, mental e espiritual, na máxima potência que a gente tem. Então, falando do corpo físico aqui, né, que é o assunto da nossa live também. Conforme a gente vai envelhecendo, sim, a gente vai perdendo, né? Então, dentro de uma das correntes de estudo que eu faço, da antroposofia, eles falam muito bem dessas curvas opostas. Então, tem a curva espiritual, quando a gente nasce, né? Então, a curva vem de cima, vem, chega ao ápice, né, na meia-vida, e começa a ascender de novo, se assim você estudar, se assim você se trabalhar espiritualmente, se assim você, né, for fazendo as suas conexões espirituais, enfim, com as coisas que cada um acredita, você passa a ascender, né? O corpo físico, ele vem, ele atinge o máximo da potência e ele passa a definhar. Só que esse definhamento aqui, a gente pode escolher como que vai ser, e a gente não precisa definhar. De um jeito ou de outro, a gente tem certeza que um dia a gente vai morrer, né? Agora, como Uhum. que eu quero? Como que eu escolho fazer essa passagem entre o meu ápice da minha força física, entre o ápice desse ser espiritual conectado com essa força física, né, que é a nossa meia-idade, e como que eu vou passar esse metade da minha vida? Com dor? Com falta de força? Com falta de vontade? E quebra aqui e quebra ali, daí dá as ites, a tendinite, a bursite, e agora tá na moda de operar, né? Então opera aqui, opera ali, opera lá, né? Então a gente não precisa achar que a velhice é um lugar onde você vai esquecer do teu corpo físico e vai abandonar. Não, você pode vivenciar essa fase, a melhor idade da vida, né, com saúde, com teu corpo na máxima potência, bonita, né, integrando todas essas partes e não largando de mão. Então vai ficar bonita, vai, o cabelo tem que estar lindo, a pele tem que estar linda, porque tem uma fase da vida da mulher, a gente que fica com filho ali e tal, né, que a gente esquece da gente realmente, né? Então a gente tem essa dedicação, então no começo para uma vida estudando, depois uma vida profissional, atrás da carreira, o que que eu vou ser, se colocar no mundo. Aí vem os filhos. Eu fui uma mãe, sou uma mãe super dedicada, então assim, abri mão de muita coisa na minha vida para me dedicar para os meus filhos, né? E aí é um momento que a gente perde um pouquinho a conexão consigo mesma, assim, com essa, às vezes com essa beleza, às vezes com essa autoestima, às vezes com esse cuidado, com, né? Esse autocuidado, assim. Então, é importante, em algum momento, a gente retomar isso, a gente se reconectar com isso. Só que daí nunca desconectado. Então, assim, a gente anda com essa aparência linda, que daí o bumbum vai ficar bonita, a barriga vai ficar chapada, vai ficar mais magra, porque é gostoso ficar, você se sentir mais esbelto, né? Você colocar uma roupa e tá bem, né? Mas ao mesmo tempo, não esquecendo das outras coisas. E do contrário, a mesma coisa. Para mim, normalmente é o contrário que acontece. Eu cuido do espiritual, cuido do mental, e daí o físico fica. Então veio para mim muito claro, assim, foi uma mestra inclusive que me falou assim, a gente precisa estar com esse corpo físico muito pronto para receber toda essa graça que desce, todas essas bênçãos que chegam até nós. É um templo. Como que a gente está cuidando desse templo sagrado que é o nosso corpo, né? Então esse físico é como se fosse essa nossa casa, né? Esse templo que está ali para acolher esse espírito que está encarnado aqui na Terra, né? Está ali para essa consciência, essa mente, esse pensar, está ali, graças aos nossos neurônios,
Então, já está mais que provado que quanto mais atividade física você faz, né, com uma certa, não mais, mas assim, com uma certa regularidade, você tem mais sinapses cerebrais. As suas conexões neurais são melhores e mais rápidas e mais afiadas, né? Então, quer dizer, a liberação de hormônio está muito relacionada com a questão da atividade física, né? Então, tem hormônios que dificilmente você consegue liberar que não seja através de uma atividade física vigorosa, por exemplo, né? Então, uma dopamina. Como que você libera a dopamina? Isso é importantíssimo para a tua vida. Não tem como uma mente, um mental tá equilibrado, sem estar embotado, né? Sem estar travado ou sem estar acelerado, não consegue nem coordenar as ideias, se você não está com esses hormônios equilibrados. Então, quer atividade física? Melhor chave para você fazer isso? Né? E a gente, e bem, muito bem tu falou, né, Tati? A nossa verdadeira casa que a gente mora não é a casa, né? Não é nosso apartamento, a nossa casa da praia. É essa que a gente carrega para onde a gente vai. É essa que nos permite vivenciar as coisas, que nos permite sentir as coisas, que nos permite, né? Isso. Vivenciar, Sentir. experienciar. Eu falo isso direto para elas. Eu falo assim: a vida é para experienciar. E aí, quer experienciar a vida com o corpo tinindo? Pô, né? E quando eu digo tinindo, é assim com força, com mobilidade. Cara, o que é aquele negócio do flow que você estava fazendo? Você vai dar aquilo pra gente também? Vou. O flow, ele tem tudo a ver com isso também, né? Essa prática fluida que você entra num estado de flow, que a gente chama, que é Nossa, justamente se conectando com o seu corpo, com a mobilidade do seu corpo, com o que ele é capaz de fazer. Tu conhece o teu corpo, né? Então tu faz movimentos onde as articulações são desafiadas no sentido de mobilidade, estabilidade, porque a gente tem funções articulares que deveriam estar funcionando, né, de acordo com o que ela veio para fazer, mas a gente vai perdendo essas funções pelo desuso. E o flow é uma prática muito bacana que ele vai devolvendo um pouquinho essa movimentação, né? E com vocês eu já tenho feito algumas aulas no comecinho da aula, eu faço uma parte inicial usando um pouquinho de flow, no né? No alongamento, né? comecinho, para a gente mover essas articulações como elas vieram para ser movidas mesmo, né? Porque a gente vai perdendo. Então, se a gente fica com um movimento muito restrito, muito reto, muito máquina, por isso que eu gosto muito do treino funcional, né? E lá no meu estúdio a gente tem as máquinas, mas elas são tudo máquinas mais livres. Gostamos muito do TRX, do G7, que é uma máquina multifunção, porque a gente usa o corpo mais livre para você usar o teu corpo como máquina e não só, né? Ali vai ter um peso extra para te ajudar para potencializar, mas o corpo é a nossa principal ferramenta, sabe? Quando a gente usa só máquina, a gente restringe movimentações articulares importantes, restringe trabalhos de músculos pequenininhos que ajudam a estabilizar aquela articulação para tu se equilibrar naquela postura, sabe? Então, Sim. quando você senta numa máquina, se apoia numa máquina, por exemplo, se eu faço uma remada lá numa máquina apoiadinha, apoio o peito aqui na máquina e faço lá a remada, eu estou sentada, numa postura que a maioria das pessoas já fica o dia inteiro sentada. Aí tu vai lá e senta numa máquina, apoia um apoio aqui no peito e faz a remadinha. Tu quase não precisa usar muito o abdômen porque tu tá apoiado. Então, se tu quiser deixar ele mais frouxinho, tu pode, porque tu também consegue. Então, quando tu não tem esse apoio, um TRX, por exemplo, te obriga a estabilizar o teu corpo com o teu corpo, com o teu abdômen, não com algo externo. Então, tu fica mais forte por inteiro, vamos dizer assim, né? Às vezes gera uma menor hipertrofia de volume, mas que eu acho que é muito interessante para a mulher, que não, a maioria das mulheres não querem ficar volumosas, elas querem ficar durinhas, né? E definidas por a maioria, não estou dizendo, né? Algumas até querem, mas assim, a maioria quer ficar durinha, quer ficar, né, tônica e não tão volumosa. Isso. Então, isso é muito legal de trabalhar integrado, sabe? Para isso também, em relação ao resultado estético também, mas muito mais em relação ao resultado funcional mesmo que eu vejo, né? De a gente. O que é mais interessante, né? Aí eu fico forte às vezes, numa determinada região,
mas não consigo pegar minha bolsa, sabe? Mover meu braço de uma forma eficiente porque ele está todo rígido, todo travado, né? Então a mobilidade eu acho extremamente importante. Assim, eu treino, ainda brinquei com as meninas lá no grupo. A gente estava falando um pouco sobre algumas. Eu vou até ativar o comentário agora porque nós vamos rir, tá? Porque se elas estiverem, elas vão comentar agora. Eu já tiro de novo. Peraí, Tati. Pode deixar. A gente falou um pouquinho sobre a questão de a questão sexual, né? Em relação até ao LPF, que ele melhora a lubrificação, ele vai melhorar a questão até do prazer, né? Tanto para a mulher como para o homem, na verdade. Mas a gente tava, e elas estavam falando como elas estão se sentindo treinando com frequência, que às vezes o dia que não tem treino, sentem falta. Ai, não tenho posso fazer o treino aquele que eu não fiz, não sei o quê. E eu falo, gente, o intervalo é tão importante quanto o treino. Quando a gente treina com intensidade alta, a gente precisa da recuperação para acontecer todos os processos fisiológicos de reconstrução do músculo, da metabolização mais alta da proteína, né? Então, da gordura. Então, eu preciso do descanso para eu ter um melhor ganho. Aí teve uma que até comentou, acho que até a Bruninha tá aí, comentou sobre a questão. Eu antes às vezes treinava mais vezes e tinha menos resultado, Sim. sabe? Recebi isso também. Eu não sei se dá para diminuir. E aí eu falei assim, gente, se vocês estão. Eu brinquei no grupo, eu falei assim, gente, não precisa treinar todo dia. A gente tem tantas outras coisas maravilhosas para fazer e vivenciar. Não é só treino a vida, sabe? Então, a ideia de um treino eficiente é você não precisar treinar muito para você estar bem, para também praticar um esporte e você se sinta bem, tipo, como você falou, eu gosto de nadar. Faz o treino de força ali 3 vezes, mas vai fazer uma outra coisa, vai jogar um frescobol na praia, vai fazer algo na natureza. Aí eu brinquei, vai fazer sexo? Eu brinquei no Até grupo, isso gente, melhora. seguinte, Eu quero que no melhora, dia que gente. vocês não treinam, quem tava assim meio agoniada, né? No dia que vocês não treinam, faz sexo. Não, não treina nesse dia e faz sexo. Fica com energia para isso. E aí elas começaram, aí já gerou, né, um monte de brincadeira e tal. Mas assim, porque realmente a gente precisa também de energia para outras coisas e também importantes. Então, Sim, as não pausas são precisa importantes, treinar né? todo santo dia. Eu digo que a força, a gente pode treinar de 3 a 4 vezes na semana. Não precisa treinar mais que isso, sabe? Sim. Use a sua força que você ganhou para fazer outras coisas. Ai, que gosta de surfar, vai surfar, né? Vai fazer uma remada de stand-up, vai fazer outras coisas que esse treino de força vai te trazer. Você vai permitir você fazer isso de forma mais fácil, mais gostosa, mais prazerosa, né? Tu vai se sentir melhor fisicamente para fazer isso. Não, e Eu fui estava atleta de falando a vôlei, questão. sabe, Tati? Ah, E eu fui não, atleta você de estava vôlei falando e da assim, ó, questão. o vôlei. A gente Oi? está falando, você estava falando a questão lá do sexo, né? Que melhora e tal. Claro, é tudo um conjunto de Aham. coisas, né? Se você está treinando, tem a liberação de hormônio. Então, as serotoninas, as dopaminas, né? As endorfinas. Libera. Fora isso, você está fazendo algo por Relaxada. si. Tá sentindo, tá fazendo algo benéfico para você, tá tirando tempo. Então, eu que participo do Mamãe Fit Plena, né? Então, quer dizer, somos, né? Então, você tá tirando um tempo para você de autocuidado, de olhar para si, tá liberando hormônio, vai ficar mais magra, vai sentir a perna mais torneada, vai sentir bumbum, aí já tá com a barriguinha aqui, aí já se sente mais à vontade Já de melhora a repente tirar, autoestima. tá, melhor autoestima. Não é, entende assim? Então, é muito lindo. Mas um ponto importante que eu anotei aqui que eu preciso falar, que é o teu diferencial também, além de você ser esse ser de luz, é que se você está num ambiente. Bom, o exercício por si só já faz isso, ok? Mas se você está num ambiente onde a orientadora, a facilitadora, a professora, a treinadora tem um outro approach com relação a isso, né? Tem uma outra pegada, assim, uma outra abordagem com relação a. Então, a maneira como você fala, sabe? Você não se sente invasivo, você não se sente fora do contexto, né? Não tô, né? Assim, não tô no meio de um monte de bombada, mulheres maravilhosas, perfeitas,
que bota o pé lá na cabeça, que levanta não sei quantos quilos, e você fala, que isso, eu não consigo nem levantar o galãozinho aquele, o galãozinho da Que Boa lá que eu Aham. comprei para fazer exercício de 5 litros, né, 5 quilos. Não, então, e você mesmo faz imagina, você tá dentro do teu estúdio, que é top, e você faz com os tecidos na porta, você faz com aquele galãozinho para mostrar que é possível, e que sim, que ainda assim, que a gente tem muito resultado com isso, né? Então, essa maneira, essa abordagem que você faz com relação ao teu trabalho, deixa a gente mais confortável, sabe? Deixa a gente mais à vontade. Não fica aquele papo de academia, que é meio chato. Assim, tem Aham. gente que gosta, né? Com todo Aham. respeito, de para mim, né? Tô falando aqui meu testemunho, a minha Uhum. experiência, né? Então, a meditaçãozinha que você faz no final. Começa com aquele alongamento com esse flow, que daí eu já vou viajando, né? Quando você vai fazendo ali. E aí, outro dia eu Já vai assisti. se conectando. Nossa, eu já sinto todas essas águas do meu corpo desbloquearem, sabe? Eu sinto aquelas águas. E daí as águas são tanto as emoções como esse líquido, líquido sinovial. O que que é? Como é o nome desse líquido que tem nas Uhum. articulações, assim, Então, a né? gente lubrifica as articulações faz do líquido sinovial. Aham. Sabe, essa Vai lubrificação, eu começo. desbloqueando, né? Vai ficando mais Isso, solta. eu sinto assim, sabe, meu braço, que às vezes a gente tá passando muito tempo assim, né? Muito tempo assim no computador. Então você sente esses desbloqueios físicos acontecendo, e aí você linka para mim, no meu caso, que isso é importante, com o resto das coisas, assim, né? Então, e daí começa com esse alongamento, a gente faz atividade que é rapidinha, então quer dizer assim, para quem tem uma vida corrida, tirar meia hora do dia para fazer aquilo ali, então não tem desculpa, né? É uma questão de prioridade, é uma questão de prioridade, não é só, vou ter que sair de casa, pegar um carro e ir para academia, não, você está na tua casa, no espaço do teu quarto, você está fazendo aquilo ali. Então não tem para onde correr, só não faz se não quer. E ainda no final se dá aquela meditação maravilhosa, eu sou apaixonada por meditação, né? Aquele relaxamento bem gostoso. Então, cara, você saca o pacote completo, né? E, e é maravilhoso. Outra coisa importante que eu ia falar, que eu anotei aqui, que eu vi a minha mãezinha que entrou, querida, viu como ela aprendeu? Até ela fala com relação assim a menopausa, né? O tanto que é importante a gente fazer esse preparo para as mulheres, porque eu trabalho, né, com os ciclos femininos e tal. E às vezes, assim, as mulheres chegam nessa fase da menopausa com o corpo muito abandonado, sabe? Com o corpo muito abandonado, assim. E aí a gente olha em que momento da vida, em que momento dessa tua biografia você deixou esse corpo para trás, essa máquina que vai te impulsionar para Uhum. você poder fazer as coisas na vida, para você experienciar a vida, sabe? E aí eu sinto assim muitas mulheres que abandonaram mesmo, assim, que daí se largaram. E assim, eu não tô falando com relação à beleza, só estética, tá? Isso é complemento de tudo. Sim. Tem gente que se mata fazendo milhões de coisas A e não tem estética nada é a ver uma consequência, sabe? Eu com. costumo, né, falar ali para vocês, é uma consequência, na verdade. É consequência das suas escolhas. E as escolhas têm a ver, né, com a alimentação, com aquilo que te nutre, não é só aquilo que tu come, né? Com aquilo que nutre a tua mente, aquilo que nutre a tua energia, o contato com a natureza, aquilo que você se nutre. Então você tem que a gente precisa escolher melhor, né? Aquilo que a gente coloca para dentro. O que, que é colocar para dentro? Por exemplo, se eu todo dia eu acordo e eu vou lá boto num jornal cheio de notícia ruim, sabe? Tu já começa o teu dia numa ansiedade, tua respiração já acelera, teu corpo todo responde hormonalmente falando àquela situação. Só que você tem a capacidade de escolher aquilo que você vai colocar. Então, as pessoas têm que tomar consciência e não entrar nesse piloto automático, né? De, eu tenho que ver o jornal. Tu não tem que ver o jornal. Tu não tem Eu que sou ver o suspeita, jornal. Coloca um óleozinho também. essencial lá na mão, um óleozinho de alecrim bem gostoso. Se conecta já com o cheiro da natureza. Faz uma prática respiratória, né? Eu gosto muito de começar meu dia com LPF, porque eu já me conecto, já ativo o meu tônus basal, já vou para o dia, né? Mais conectada. Às vezes coloco uma meditação guiada para fazer no LPF com uma meditação guiada, sabe? Então, façam as escolhas
que te fazem bem, sabe? Então as pessoas precisam é, ter esse olhar mais carinhoso consigo mesma e assim e se priorizar, né? E ter esse momento, porque às vezes acorda, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo e esquece da sua verdadeira casa, né? Do seu corpo, da sua mente. Você precisa primeiro desse autocuidado. Se der tempo de fazer as outras coisas na casa, deu, mas você tem que se priorizar. A casa não pode ser a sua prioridade, a casa que você mora. A casa que você mora é essa que te leva, que te carrega, que faz você sentir as emoções. Então, essa tem que ser a sua prioridade, né? Então, eu acho que é uma questão de mudança mental. As pessoas estão muito acostumadas a ir, a ir no efeito manada, né? Preciso ver jornal, preciso. Gente, olha, eu não sei, faz anos que eu não vejo jornal, tá? Eu às vezes fico Então, eu não fora do tenho nem, ar do que está eu não tenho acontecendo. nem televisão assim aqui em casa, né? Eu tenho televisão, mas assim, assisto Eu Netflix. fico às vezes fora do ar do que está acontecendo no mundo. Meu marido me atualiza de vez em quando. Mas, porque tem tanta coisa melhor para a gente fazer, né? A gente se, se conectar com a gente, para a gente estar É. melhor para os nossos filhos, para a gente estar melhor para o nosso companheiro, para a gente estar E melhor para as pessoas que a gente convive. para Fala, quem, Tati. para quem enfim, para quem está numa desconexão total, assim, né? Porque tem gente, por exemplo, como eu te falei, eu me desconecto mais facilmente desse corpo físico para me conectar com outros lugares, né? Com o mental, com o espiritual, com o emocional. Mas quem está totalmente desconectado de tudo, tá bem essa coisa do efeito manada, dessa coletividade em bando, assim, né? Dessa cultura de massa que vende coisas e você vai comprando, comprando. E quando eu digo comprando, é esse consumo que você diz, né? Que a gente vai se nutrindo de qualquer coisa, de informação, de alimento, de tudo, de música, de cheiro, de estímulos visuais, enfim, de tudo isso que a gente vai consumindo, a gente vai se desconectando mesmo, né? Vai se desconectando do que realmente é essencial. E para quem está nessa desconexão absurda, assim, o corpo é a principal ferramenta para a gente poder sacar o que precisa ser feito. Então, nosso corpo ele fala para a gente. Eu, como terapeuta holística, eu sempre falo para as minhas interagentes, né? Qualquer desarmonia, qualquer desequilíbrio, ela vem primeiro no campo mais sutil. Então, antes de chegar nesse corpo físico, ela passou pelo campo espiritual, que daí não foi olhada, veio para o campo do mental, que daí não foi olhada, veio para o campo emocional, que daí não foi olhada, veio para o corpo. E aí o corpo manifesta esses desequilíbrios e essas desordens através do quê? De dor, de doença, né? Então, a gente precisa realmente olhar para esse corpo como um lugar de comunicação mesmo, né? Então, assim, quando eu começo os meus círculos, os meus trabalhos, os meus atendimentos, a gente faz a conexão com os 4 elementos, né? Os 4 elementos estão relacionados com esses corpos que eu estou sempre falando. Então, quando a gente traz para a Terra, se conecta com o corpo físico, ali é onde a maioria das mulheres, das pessoas, das mulheres, né? Conseguem perceber que não estão legal. É uma dor na cervical, é uma dor no ombro, é uma cólicazinha, são gases, sabe? É um joelho que não funciona, é uma lombar que está atrofiadaça, sabe? Se você for ver pessoas que estão com questões na sexualidade, não estão com a lombar ativada, não conseguem fazer movimentos, tá tudo bloqueado ali, né? Então, uma coisa está ligada à outra, uma coisa está sempre relacionada à outra, e agora, mais do que nunca, né? Você falou de quebra de maneira de pensar, assim, a gente precisa de uma vez por todas usar essa pandemia para, né, para produzir mudanças significativas na vida, né? Não adianta a gente estar só falando, né? Tá também numa era de muita fala e pouca ação, pouca atitude, então assim, aproveitar para fazer essa quebra de paradigma, inclusive com relação à atividade física, inclusive a maneira como você enxerga teu corpo, como você se relaciona com ele, né? Então, gente, é muito bom. Eu estava ainda pensando enquanto você estava falando, eu estava lembrando daquele, tem um cara, um coach famoso nos Estados Unidos, sabe aquele Tony Robbins?
que é um cara super Aham. famoso. Já ouviu falar nele? Ele, antes de começar eu falo show, mas assim, as palestras dele, as conferências dele, assim, vai, sei lá, quantas mil pessoas, sei lá, 200 mil pessoas, o cara faz umas imersões, assim, ele faz atividade física de alto impacto, porque ele fala isso, tem um documentário dele que fala isso, para elevar esses hormônios, sabe? E ele chegar assim lá, então ele entra no palco quase que suado, assim, sabe? Para dar. Uhum. Então, assim, você vê como é importante, o cara é mega, e daí ele diz que o cérebro dele funciona melhor, a oxigenação do corpo é outra. Então, quando você leva oxigênio para o teu corpo, não só respirando, mas produzindo, né, essa transformação metabólica, o teu treino é metabólico e a gente sente muito, né? Isso pode acontecer. Você está oxigenando o teu cérebro, o cérebro também, mas o corpo. E quando a gente oxigena o corpo, a gente está trazendo vida. Então, quer dizer, é um tratamento anti-envelhecimento maravilhoso, sabe? Então, são todas essas coisas que precisam ser, de novo, reavaliadas e colocadas em foco, assim, né, nesse novo mundo, vamos dizer assim, que não só aquele bumbum empinado, não só aquela barriga negativa, né, não só um braço que não tá mole, sabe? Tem que começar a ser colocado em foco essas outras questões que daí sim são válidas. A gente precisa validar para esse lugar, né? Uhum. Uhum. Ai, Tati, que linda. É tão maravilhoso conversar contigo. E se deixar falando sem parar aqui até amanhã, só eu sozinha, sai todo mundo, eu tô aqui falando pra câmera. Bem que Não, que se delícia, falar. gente. Delícia. E como é importante isso, né? Assim, eu procuro, né, nos meus atendimentos, é, eu acho, né, a Tati tem uma visão muito ampla, né, da coisa justamente pelo trabalho dela e por isso que ela enxerga tantas coisas assim, porque eu procuro nos meus atendimentos falar não só daquilo que eu estudei, né, em termos de físicos, fisiológicos, enfim, mas daquilo que eu me desenvolvi como pessoa, né? Eu trago um pouquinho de conceitos ali das leis sistêmicas, às vezes para vocês no relaxamento, né? Trago várias coisas que me vêm. Muitas vezes tem situações que eu não bolei o que eu vou falar no relaxamento, eu deixo fluir, eu deixo vir, porque eu tenho a interação com vocês ali, mesmo através da câmera, né? A gente tem a nossa energia chega. Então eu deixo vir aquilo que veio para mim falar, que eu deveria falar das coisas que eu já experimentei, estudei, enfim, eu busco esse autoconhecimento também, assim, procuro me desenvolver e eu tento passar isso para frente. E eu vejo que é tão bacana porque muitas é bem isso, tem gente que ainda não tinha tido contato com algo desse tipo e me manda uns relatos assim, Grace, olha, não tinha me dado conta como eu estava fazendo um papel que não era meu, como isso, como aquilo. E às vezes é uma coisa tão assim, né? Que é um startzinho para a pessoa virar a chave para ela começar a enxergar diferente, né? Então, se eu tenho esse conhecimento, se eu já fiz isso, se isso me fez bem, por que eu não vou passar para frente? É isso que eu penso, sabe? Então, É, é isso que eu penso. Eu procuro tentar dar o meu melhor para as pessoas que eu atendo. O meu melhor, e não é só no sentido de físico, é aquilo que eu aprendi com o esporte que eu vivenciei, que eu fui atleta, né? Então, eu fui atleta desde novinha, saí de casa muito cedo, então morei, né, fora, longe dos meus pais, joguei fora, tal. Então, essa experiência também me trouxe muitos aprendizados. E eu procuro passar isso nos meus treinos, eu procuro passar toda essa questão de a gente vivenciar essa dor, entre aspas, chegar perto do nosso limite. É importante para a gente ver que é possível, é importante para a gente ver eu consigo, para a gente vencer aquela vozinha que fica lá, não, tu não pode. Aí tu vai lá e faz mesmo sentindo aquela dor, e aí é como se tu olhasse para dentro e falasse para ti mesmo, eu posso, eu consigo, é a eu sou superação, é a capaz. superação. É a superação. Então, o exercício com essa intensidade alta, ele traz uma superação sempre na sua prática. E tu vai desenvolvendo esse superpoder. É um superpoder que eu chamo. Porque nas situações difíceis da vida, a gente vai ter garra para se superar, sabe? A gente já vai ter desenvolvido essa garra mental e física mesmo,
de você ter experimentado, não, eu posso, eu consigo, você vai ter aquela vozinha de novo falando para você que não dá e você vai lá, eu consigo, eu vou em frente, sabe? Então eu acho que o exercício ele é tão mais amplo do que o físico mesmo, do que o resultado estético, que o resultado estético é uma consequência das tuas escolhas, mas né, é uma consequência que vem, que ela é muito pequena perante tanta coisa que vem dele, na verdade, assim. Eu vejo Não, então, que é um bônus, é um bônus. é o efeito colateral. Porque assim, ó, é um O efeito efeito colateral, porque colateral se a gente for positivo. pensar assim, ó, se a gente for pensar assim, ó, se você for pensar, ai, tenta se colocar agora, quem está assistindo, né? Imagina que você, agora nesse momento, perdesse a força de se levantar de uma cadeira. Você não conseguisse mais levantar. O que você faria para devolver isso para você? O que você faria? Imagina que você perdesse a condição de abraçar alguém. O que você faria para devolver isso? Imagina que você perdesse o poder de conhecer lugares, de subir uma montanha, de viajar, de passear. O que você faria para você ter isso de volta? Então, assim, não espera perder isso, né? Não espera essas coisas ruins acontecerem. Você tem o poder nas suas mãos, das suas escolhas, de você cuidar dessa casa que você mora, para você sempre se manter com esse poder de levantar, de subir uma escada, de abraçar alguém, de ir e vir, de subir uma montanha, né? De passear. Então, né? Quanto que você pagaria por isso, se isso fosse tirado de você, sabe? Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a dar mais valor a esse tempo que você não está perdendo tempo, você está ganhando qualidade de vida para você continuar usufruindo dessas coisas boas que a vida te dá, né? Perfeito, Então a gente perfeito. precisa que esse tempo ele é precioso para você realmente se manter bem para fazer tudo o que você quiser na sua vida, né? Então, isso daí está relacionado com. Então, Você está falando, está relacionado com vários pontos bem importantes, né? Que a gente trabalha também em consultório, nos círculos e tudo. Então, primeiro, poder de escolha. Ninguém vai escolher por você. Não espera teu marido falar, vai lá, quem sabe você malha. Né? Mulheres que talvez não tenham sua independência financeira, por exemplo, e às vezes fica, né? Às vezes com medo e tal. Não vai esperar. Ou não vai esperar o médico falar, olha, teu joelho está comprometido, vai fazer. Então, assim, de uma vez por todas, esse empoderamento que a gente tanto fala começa a partir daí. Então, desse poder de escolha. Então, a partir do momento que eu escolho isso para minha vida, eu vou e ajo. E aí eu sou responsável. E aí eu faço escolhas cada vez mais assertivas, né? Essa força do grupo, então assim, que eu faço do grupo, né? Eu não faço personal com você. Então assim, eu não tô só contigo, eu tô contigo e com mais, sei lá, 20 mulheres, não sei quantas mulheres que tem lá no grupo, sei lá, 30, nem sei quantas mulheres tem. Então daí um dia que você já acorda meio assim, às vezes tá, né, naquele pré-menstrual, que daí você já tá cheio de dorzinha, não sei o que, não vai. Aí você vê lá o grupo, elas postando feito, não sei o que. Daí você fala, eu tenho que ir, eu não vou ficar para tem que trás. fazer também, não vou ficar para trás. Já te Vamos lá, estimula vamos aquela lá. gana, né? Sim, total. Então, né? Porque a gente E tem aí, também essa coisa do competitivo, que pode ser saudável no sentido de assim, mas não é uma coisa que eu vou competir com ela, mas é comigo mesma, é no sentido assim, se ela consegue, eu também consigo, né? Então eu trabalho eu muito prefiro isso com substituir a vocês, né? palavra Não é uma competição por competição cooperação. com o outro, Oh, desculpa, eu né? prefiro Não é uma substituir a palavra. competição com o outro, É uma né? cooperação, Desculpa, Tati, eu te cortei. né? É uma cooperação, não é uma competição. Eu sinto assim É uma elas cooperando. motivação, né? É uma coisa assim, ó, ai, uma fez, aí tu vê assim, pô, eu também vou fazer, eu também posso, eu É, também consigo, né? Se o, é, a gente tem, né, algumas alunas ali, uma que tem 4 filhos, né? A Tati tem 3, ó, já tem uma que é. tem 4. Uh, Então, assim,
E aí a pessoa, aquela que tem um que tá achando super difícil, vai olhar e vai dizer assim: poxa, se aqui tem três e aqui tem quatro já fez, eu também posso fazer, né? É, Então, é porque a gente tem a vozinha do Zé Ruela aqui, que eu chamo de Zé Ruela, que é o que vai dando as desculpas, né? Que vai dizendo assim, não, mas tu tem filho, não dá, realmente, é muito corrida, é muita coisa pra fazer, fica ali, ó, fala aquelas sozinha, desenho, eu desculpinha faço que uma assim, ó, não tem, a gente, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Ponto. é, Isso é desculpa. Quem quer dá um jeito. Para aquilo que você quer, você vai dar jeito. É é. porque você Não é não quis prioridade. muito. Você não estava É, querendo, você estava achando uma desculpa para não fazer. Aí você achou, é o filho. Colocou a culpa lá no filho, coitado, que tá lá bem quietinho vendo desenho. é, E teria tempo de você malhar, né? A né? gente não bota eles no desenho para outras coisas que a gente precisa fazer, às vezes. Então, às vezes, bota o desenho e vai malhar, Exato, sabe? Então exato. não se culpa por deixar ele no desenho para você cuidar de você, para depois você estar bem para cuidar dele. Eu brinco com a minha filha, né, que eu falo que eu vou dar colinho para ela sempre, eternamente, né? Até quando eu estiver bem velhinha. E aí eu falo para ela que eu tenho que treinar força, porque eu tenho que conseguir dar colinho para ela, porque ela já tá com 7 anos, já tá grande. Às vezes ela me pede, mãe, ai, me leva. O meu apartamento tem escada, assim, ele é duplo, aí eu tenho que. Meu quarto é em cima e eu dela lá embaixo. Aí às vezes ela pede para eu levar ela no colo, né? Eu na escada aqui, ó, com ela no colo, 7 anos já. Aí eu falei, filha, ainda bem que a mãe treina a força, né? Porque senão nós ia Eu cair nessa cheguei lá escada. ainda. Eu não cheguei lá ainda, mas eu vou chegar. E eu brinco sobre isso, porque é algo, por exemplo, essa promessa que eu fiz para ela é algo que me motiva a me manter forte, sabe? É uma coisa, parece né? Mas assim, ó, você tem que escolher gatilhos mentais que te façam agir de forma positiva. Então, por que você vai escolher um gatilho mental que te bota para baixo? Eu estou escolhendo um gatilho que eu quero, eu fiz essa promessa para ela e eu quero poder fazer isso quando eu tiver velhinha dando colo para minha filha. É os E eu vou ter combinados, né? força para isso, É, sabe? é. Então, assim, ó, é algo que me motiva a me manter também treinando. Me motiva, por exemplo, não é sempre que eu também tô afim de treinar força, mas eu sei que a força vai me trazer tantas coisas boas que eu também gosto de fazer, além de treinar força, que é subir um morro, fazer uma trilha, jogar vôlei, né? Esse ano não teve, né, por causa da pandemia quase, mas, por exemplo, eu voltei a jogar, eu jogava, né, na minha adolescência, até depois eu fiquei um tempão sem jogar, pela fase das crianças tal, gestação, tudo, e depois eu voltei a jogar. Então, eu voltei a jogar há uns 3, 4 anos atrás, não, o Bernardo tá com 3, depois do Bernardo. Quer dizer, depois da Nicole, eu voltei a jogar, daí parei quando fiquei grávida do Bernardo de novo, aí voltei de novo. Mas voltei a jogar campeonatos, assim, campeonatos estadual Master, brasileiro Master, e me motivava eu estar treinando para eu chegar no campeonato e eu estar bem, eu estar me sentindo bem, eu estar me sentindo que eu estava ágil para ir numa bola, para ir, sabe? Eu não queria estar me sentindo, ai, agora eu não consigo mais, ai, como era bom quando era naquela época. Eu posso, se eu me dedicar, eu posso chegar bem, sabe, no campeonato. Só que Sim, precisa de dedicação, são escolhas que a gente faz, né? Então a gente precisa ter é. as escolhas. E Tati, me fala mais um pouquinho assim, tu teve um resultado estético também, né? Que tu percebeu, que tu Sim. falou em relação a corpo e abdômen, né? E tu teve um resultado na questão funcional, de assoalho pélvico, que tu percebeu, enfim, nessa questão. Tu percebeu alguma, não sei se é possível falar aqui, alguma diferença na questão sexual ou não? Sim, 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 sim. Percebeu Eu falei, diferença também? sim, sim, com certeza. É a questão da autoestima, é a questão, tá muito relacionada com a questão hormonal, com a questão da autoestima, sem dúvida nenhuma. Uhum. Uhum.
E é bacana porque só tem mulheres que às vezes reclamam de falta de libido, né? E às vezes você movimentar seu corpo, você sentir do que ele é capaz, você ativar ele de novo, vai elevar isso também. Então é um conjunto de A coisas, gente gente. é uma energia, É né? uma Um campo teia. energético, né? Então, essa vibração, quanto mais alta tiver, mais elevada ela tiver, ai, que lindo, adoro esse negócio aí. Quanto mais ativada, mais elevada ela tiver, tudo vai atraindo. E a energia sexual é uma energia que está ligada A gente, né? A gente é um ser todo conectado. Quando uma parte, né, quando a gente tá tenso por algum motivo, não só tensão cicatricial, como tensão emocional, eu tô tensa, ó, lá em cima, o meu corpo todo tá respondendo a isso. O intestino é um órgão, né, que está muito vinculado ao cérebro, ele é muito emocional. Então, o trabalho do LPF, por exemplo, né, que a gente faz, a gente trabalha a mobilização dessas vísceras, a gente movimenta internamente. Tati, olha como passou rápido, falta um minuto e meio para acabar a nossa live. Querida, não vou nem Ah, conseguir finalizar isso aqui. Ah, eu queria te agradecer muito. Tu é uma pessoa muito, muito especial. Eu acho que a gente teve uma conexão assim de cara, né? A gente teve uma conexão, eu acho que foi recíproca a coisa. Então, obrigada por ter aceitado. Eu sei que, né, tu estava no teu inverno e tu aceitou, assim, foi tão maravilhoso. Fiquei muito honrada eu disso. também, querida. Eu também E que pela tua se quiser falar companhia. alguma coisa, a gente tem mais um minutinho. Não, eu te agradeço, assim, da mesma maneira que você é, contribuiu tanto comigo com essa transformação, né? Então vamos espalhar essa semente, vamos continuar sendo esses agentes transformadores de mudanças integradas, integrais, mudanças profundas, né? A gente não está falando só de uma coisa, a gente está falando de tudo, então acho que isso é muito importante, assim. Então, gratidão por você ser luz no meu caminho, minha querida, tá? Por iluminar partes minhas Obrigada. que estavam Obrigada, bem pessoas. esquecidas. Ó, vou botar o comentário aqui, tem mais só um minutinho, mas, gente, obrigada a todo mundo que participou, que estava aí com a gente. Gratidão, né? Esperamos que a gente possa ter levantado algumas questões aí para reflexão, pelo menos, desse cuidado, desse autocuidado, né? Corporal, mental, que está tudo interligado, né, Bê? E Meu filho mais do veio que aqui agora. refletir, a gente Vai precisa refletir e agir. e agir, tá? Então, ó, o desafio tá aberto, inscrição tá aberta, só até amanhã, quem quiser, vai começar na sexta-feira a nova turma, tá bom? Eu Me vou estar manda direct aqui de novo. quem se interessar. Beijo, amada. Tamo juntas. Beijo, querida. Gratidão. Obrigada. Tchau, tchau.